Bom dia, meu nome é Marco César. Gostaria de agradecer imensamente o Hospital IPO pela oportunidade de estarmos todos nós aqui. Já vou apresentar os nossos convidados de hoje. E o IPO Conecta, que é o nosso método de divulgação de todo o conhecimento que a gente tem da nossa clínica diária, para os nossos pacientes e para os outros médicos dos outros serviços. Então, eu queria inicialmente agradecer, antes de mais nada, novamente ao Hospital IPO, ao Hospital Marcelino e ao Hospital Universitário Cajuru, por ter dado essa oportunidade de a gente poder contar aqui com a doutora Sara Fagundes Grobe, que ela é preceptora do curso de Medicina na PUC Paraná, preceptora da residência de Cardiologia no Hospital Universitário Cajuru e o Hospital Marcelino Champagnat, e doutoranda em Cardiologia no INCOR em São Paulo. Então, doutora Sara, muito bom dia, extremamente agradecido pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida realmente é muito corrida, então queria agradecer imensamente a sua participação. Bom dia, doutor Marco, bom dia, doutor Roberto. Eu agradeço em nome da equipe da Cardiologia do Hospital Marcelino Champagnat, do Hospital Cajuru, pelo convite de vocês. A gente fica muito honrado. E o Dr. Roberto, ele é o coordenador de todo o pronto atendimento de serviço de emergência do Hospital IPO de Curitiba. Ele que coordena e gerencia todos os pacientes de potencial risco que vem em encontro com a nossa aula de hoje. Então, Dr. Roberto, muito obrigado aí pelo seu trabalho que o senhor faz pela instituição diariamente. Realmente o senhor é uma pessoa extremamente importante para todos nós. Obrigado, bom dia a todos. Também quero agradecer ao hospital, ao Dr. Marco e a Sara pelo convite e por estar aqui com a gente para a gente esclarecer essas dúvidas e falar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje é sobre sangramento nasal. A gente sabe que o sangramento nasal, na grande maioria das vezes, existe um dado estatístico que 6 em cada 10 pessoas no mundo inteiro, elas podem ter algum tipo de sangramento nasal em alguma fase da vida. Muitas vezes, sangramento nasais, eles são muito benignos, ou seja, não precisa ter algum aporte médico para controle. Isso a gente vê muito em criança. Porém, o Hospital IPO é um hospital de referência na questão de sangramento nasal. A nossa preocupação, e aqui que entra principalmente a doutora Sara, é assim, quais seriam os problemas cardiológicos que todos nós deveríamos ter em mente em relação às possíveis causas de sangramento nasal. Então, doutora Sara, eu queria perguntar primeiramente assim, para a senhora, assim, quais são as doenças cardiológicas ou medicamentos que podem estar relacionados com o sangramento nasal que a gente atende aqui no pronto-socorro? Eu acho que nós temos 3 situações principais aqui relacionadas à parte cardíaca para discutir no contexto do sangramento nasal. A primeira delas é a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão é uma doença de alta prevalência no Brasil. Grande parte da população tem o diagnóstico de hipertensão arterial e se nós não tratarmos ela de maneira adequada, ela acaba evoluindo com complicações agudas e complicações crônicas. Essa é uma pergunta um pouco controversa em termos de será que a hipertensão causa realmente um sangramento nasal? Na literatura hoje a gente não tem essa resposta de maneira contundente e parece que o sangramento nasal não é causado pela hipertensão arterial. Mas o paciente hipertenso, ele tem maior predisposição a ter sangramento e quando tem, parece ser um pouco mais grave. Então, a gente sabe que o paciente hipertenso, ele é um vasculopata, ele tem alterações na parede das artérias e das veias, mas principalmente da parede arterial, em que ele perde um pouco a regulação das propriedades das artérias. E com isso, ele acaba predispondo a sangramentos. Então, nós temos alguns trabalhos que mostram que essa relação de causalidade entre hipertensão arterial e sangramento nasal provavelmente não existe, mas que a gente tenha uma chance maior de sangramento nessa população. Como conduzir um paciente, então, que chega hipertenso na emergência? Eu acho que esse faz parte do nosso dia a dia em pronto atendimento, né, em pronto-socorro. Aqui a gente vai precisar individualizar o paciente, individualizar os valores pressóricos e entender um pouco do que está acontecendo com o doente.
Nós temos alguns conceitos de hipertensão na sala de emergência e eu acho que aqui é bastante importante a gente diferenciar o contexto da hipertensão. Quando o paciente chega hipertenso, nós precisamos diferenciar se ele está numa pseudocrise hipertensiva ou numa crise hipertensiva. O que é uma crise hipertensiva? É quando eu tenho uma pressão sistólica maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio ou uma pressão diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Esses pacientes, eles precisam ter a pressão arterial reduzida durante o atendimento médico. Eles não podem ir para casa com esses valores de pressão. E a pseudocrise hipertensiva, normalmente eu não chego a esses valores de hipertensão, mas o paciente chega com a pressão alterada na emergência. Só para exemplificar, um paciente com crise hipertensiva, ele pode ter dois cenários. Ele pode estar numa emergência hipertensiva, e aqui vou dar alguns exemplos só para ilustrar. É um paciente com infarto agudo do miocárdio, com AVC, que é o nosso conhecido como derrame, uma dissecção de aorta, um problema renal de maneira aguda causada pela hipertensão. Eu preciso, nesse momento, reduzir a pressão imediatamente, senão esse paciente pode evoluir a óbito. Veja, esse contexto não engloba sangramento nasal. Do outro lado, eu tenho um paciente em urgência hipertensiva. A urgência hipertensiva é uma pressão que está elevada, mas não está tendo lesão de órgão-alvo. Então, aqui o paciente pode chegar no pronto-socorro assintomático, ou seja, sem nenhum sintoma. Ele pode chegar com dor de cabeça, com dor na nuca, com uma sensação de calor e pode ter um sangramento nasal associado. Veja, provavelmente a pressão não causou o sangramento nasal, mas ele está dentro de um contexto de um paciente muito hipertenso. Nesse caso, eu preciso baixar a pressão do paciente, mas eu posso usar remédios via oral, comprimidos. Aqui a gente usa normalmente o captopril, posso repetir até 2 vezes a medicação, e se não resolver, a clonidina. Normalmente esse paciente tem a pressão controlada com essas medicações de maneira muito tranquila na emergência. Eu tenho 24 horas para normalizar a pressão arterial desse paciente, então eu também não preciso ter muita pressa para a pressão estar normal e esse paciente poder ir para casa. Tem um terceiro contexto, e esse eu acho que é o mais comum na relação com o sangramento nasal, que a gente chama de pseudocrise hipertensiva. O paciente chega hipertenso no hospital, mas não naqueles valores de 18/12, e muito dessa hipertensão foi causada por medo, por ansiedade, por ver que está saindo sangue, ele não está conseguindo controlar isso em casa e vai ter que ir até o hospital. Em alguns cenários, ele tem o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, ou seja, quando ele vê uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, ele já fica muito nervoso e isso faz a pressão subir. Veja, nesses pacientes eu não preciso tratar a pressão arterial, eu devo tratar os sintomas de base, o que trouxeram esse paciente para o hospital. Eu acalmo o paciente, eu tiro a dor e normalmente isso faz com que a pressão reduza automaticamente. Então eu acho que esses são os 3 cenários de um paciente hipertenso que podem ou não ter relação com sangramento nasal. As 2 outras situações envolvem medicamentos. E aqui na parte da cardiologia, principalmente, a gente tem um grande volume de pacientes usando antiplaquetários e anticoagulantes. É bem descrito que sangramento nasal é um sintoma comum nesses pacientes. Em torno de 10% dessa população vai apresentar em algum momento sangramento nasal. Então a gente tem que saber tratar. Veja, no contexto dos antiagregantes plaquetários, e aqui eu aproveito para citar 2 deles porque são bem comuns na nossa prática, é o AS e o clopidogrel, normalmente são os 2 mais utilizados. A gente tem que imaginar e quantificar a magnitude do sangramento. Se eu tenho um sangramento discreto, se eu tenho um paciente estável, normalmente eu não vou precisar suspender essas medicações. Se eu tenho um paciente em choque, ou seja, está com a pressão muito baixa, tem um sangramento volumoso, eu preciso pensar em suspender esses medicamentos. Como que a gente poderia, então, estruturar uma conduta nesses casos? Veja, até uns 3 anos atrás, a gente usava o AS em prevenção primária, ou seja, a gente dava o AS para prevenir que ele tivesse um infarto. O paciente nunca tinha tido nada no coração, mas a gente fazia prevenção dessa maneira. Hoje a gente sabe que isso não é mais indicado.
Então, se eu chegar no pronto-socorro, um paciente com sangramento nasal em uso de AS, mas que nunca teve um problema cardíaco, eu posso tranquilamente retirar essa medicação. Então, está sangrando o nariz e em prevenção primária, hoje a gente não usa mais. Então, suspende a medicação. Isso vai ajudar no controle do sangramento. Agora, se nós tivermos um paciente que chega com sangramento nasal e já teve um infarto, está usando essa medicação para proteger o coração de um segundo evento, um segundo infarto, de uma segunda angina, a gente precisa manter o remédio. E aqui tem duas opções. Se o paciente estiver usando AS e clopidogrel, nós costumamos tirar um deles e mantém um antiagregante. Se o paciente só estiver usando o AS, a gente mantém ele, a menos que o paciente tenha um sangramento tão intenso que está colocando em risco a vida do doente, tá? Então, acho que o manejo dos antiagregantes a gente costuma dividir dessa maneira. Então, eles são, sim, um risco para o paciente. O uso dessa medicação é, sim, um risco para o paciente ter sangramento. No outro lado, a gente tem os anticoagulantes. Os anticoagulantes a gente pode dividir em dois tipos de medicamentos. A varfarina, que é um remédio bastante utilizado ainda na nossa prática, um remédio antigo, mas muito usado. E os novos anticoagulantes, que agora, de uns anos para cá, têm sido muito mais difundidos na nossa população. O uso está muito mais difundido. Nesse contexto, a gente sempre suspende o anticoagulante se o paciente vir com sangramento, tá? E a gente precisa ponderar algumas coisas, sempre a quantidade do sangramento e a indicação do uso, mas na emergência a gente acaba sempre suspendendo. Os anticoagulantes duram, em média, eles têm uma meia-vida de 12 horas, mais ou menos, na nossa circulação. Então, se a gente conseguir fazer a hemostasia adequada, ou seja, o controle do sangramento, é um período seguro a partir dessas 12 horas de uso. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Antiagregantes, a gente individualiza o cenário, em prevenção primária ou secundária. Os anticoagulantes, a gente suspende por hora, na emergência. E assim, doutora, quando a gente recebe assim, um paciente, então, se ele tiver uma crise de hipertensão, como a gente comentou, aquela 18/12, que a gente fala que tem pressão mais alta, que é sistólica, que o paciente diz, pressão 12/12, minha pressão sempre é normal, eu tomo remédio. E quando ele faz o uso da medicação dele, a gente pode repetir o uso da medicação dele mesmo para tentar melhorar a pressão, pressão arterial dele, ou a gente faria mesmo isso como a senhora falou, assim, porque às vezes o paciente fala assim, mas às vezes eles mesmos, eu tomei mais um remédio, tomo mais alguma coisa assim. Existe risco dessas associações de drogas? Tem algum cuidado que a gente tem que ter? Se ele já tomou o remédio, às vezes já repetiu o remédio em casa, daí a gente chega e ainda vai fazer um captopril, por exemplo, como a senhora falou. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter na questão de associação de drogas se o paciente, no momento do atendimento, ele ainda se apresenta hipertenso? Então, a primeira coisa é definir o nível da hipertensão, né? Se tiverem aqueles valores acima de 18/12 ou 180/120, provavelmente vai ser necessário fazer alguma coisa dentro do hospital. Uma coisa importante é a gente perguntar para o paciente há quanto tempo ele tomou o remédio em casa. Então, às vezes, ele já usa um antihipertensivo, tomou mais um remédio 10 minutos antes da consulta. Veja, ainda não deu tempo dessa medicação agir. Então, você pode esperar mais um pouco, normalmente 40 minutos, 1 hora, para ver se essa pressão começou a reduzir. Se não reduziu e passou de 1 hora, o paciente só está com a pressão subindo, a gente pode fazer o captopril no hospital. E como a dose do remédio ela é uma dose baixa, uma dose segura, e você não vai usar todos os dias no paciente, não tem problema a gente repetir a dose do captopril aqui no hospital, mesmo se esse paciente já usa uma classe farmacológica semelhante ao captopril. Não tem problema. Tá bom. Doutor Roberto, então olha só, o paciente então chegou com a pressão, como a doutora Sara explicou, brilhantemente. Agora a gente já fez uma medicação, a gente está no atendimento, a gente entende que normalmente o atendimento de sangramento nasal, ele é muito, algumas das vezes é muito caótico, porque
que sempre vem muito familiar, sempre todo mundo vem muito preocupado e com toda a razão. Então, assim, ó, qual seria um protocolo, uma sistematização de um paciente? O senhor levaria acesso venoso nesse paciente, se preocuparia com acesso venoso, ou seja, colocar soro no paciente, faria medicação, daí como a doutora Sara explicou corretamente, a gente faz tamponamento nasal, leva para centro cirúrgico, tem que esperar o jejum do paciente, tenta passar para a gente mais ou menos como que funciona esse fluxograma de atendimento, para se o paciente, que caso sofra um sangramento nasal ou está ouvindo isso em casa, ele já pode imaginar na cabeça dele como as coisas vão mais ou menos ocorrer. Realmente o momento do sangramento ali, nasal, ele torna-se como você mesmo citou, um momento caótico, assim, porque o paciente algumas vezes tem um alto volume de sangramento nasal, a família está desesperada, o paciente acaba tendo um pico hipertensivo, até essa pseudocrise hipertensiva, como você citou, pelo nervosismo. Então, o atendimento tem que ser dinâmico, né? Então, o primeiro passo, a gente tem que fazer essa avaliação do paciente para controlar esse sangramento. Existem sangramentos de pequenas quantidades e sangramentos de grandes quantidades. Então, é muito importante essa separação, a graduação do sangramento, né? Isso que a gente consegue fazer ali no momento do atendimento, a gente já tem uma ideia do quanto sangrou. A avaliação hemodinâmica do paciente é muito importante também. Então, avaliar o nível pressórico, como que está a frequência cardíaca, o estado geral do paciente, como qualquer atendimento de emergência, né? Claro que sangramentos pequenos, que são a grande maioria dos sangramentos, a gente consegue controlar ali no consultório, às vezes com uma aspiração do coágulo, identificar o sangramento, realizar até uma cauterização de algum ponto sangrante, feito ali mesmo no consultório, e a gente resolve esse problema na grande maioria das vezes. Já naqueles sangramentos de grande quantidade, em que o paciente tem um comprometimento hemodinâmico, aí a abordagem tem que ser diferente, né? Então, esse paciente precisa, algumas vezes, fazer uma recuperação volêmica, ele precisa de um acesso mais calibroso, fazer infusão do soro fisiológico para ter um controle da pressão, se a pressão caiu devido ao sangramento. E em algumas vezes, né, que são a minoria das vezes, ele precisa da abordagem cirúrgica, né? Então, se o sangramento não é controlado, ele precisa ser controlado também no centro cirúrgico. No primeiro atendimento, a gente faz o controle do sangramento, muitas vezes com o tamponamento nasal, né? Então, é realizado o atendimento do paciente, preciso fazer, às vezes, uma aspiração ali da fossa nasal, do nariz, para tentar, muitas vezes, identificar o sangramento, e algumas vezes realizar o tampão, né? Que é o tampão que controla o sangramento. Então, controlando o sangramento, é importante também acalmar o paciente, acalmar o familiar, o acompanhante, para a gente tomar a decisão se o paciente precisa ir para o centro cirúrgico, se o sangramento foi controlado, para a gente fazer o melhor tratamento para ele. E essa cirurgia, como que normalmente ela funciona, essa cirurgia de sangramento nasal? O que faz essa cirurgia e qual que é o objetivo assim, da cirurgia em si? A cirurgia, o principal objetivo dela é controlar o sangramento, né? Então, lembrar que a fossa nasal, o nariz, ele é muito vascularizado, né? Então, a irrigação sanguínea ali é muito prevalente. Existem algumas doenças nasais que podem causar um aumento do sangramento, um processo inflamatório, às vezes uma atrofia da mucosa do nariz, tudo isso pode levar ao sangramento. Então, no momento da cirurgia, o mais importante é a gente tentar identificar o foco do sangramento, né? Então, o nariz podem ter alguns focos específicos do sangramento que a gente consegue identificar, realizar a cauterização desses focos, ou em alguns momentos realizar até a cauterização de algumas artérias, né? Que pode fazer ali para diminuir o fluxo nasal e aí ter um controle desse sangramento para o paciente poder sair com esse sangramento controlado e sem o tampão nasal. Assim, doutora Sara, e para a gente, assim, antes da gente entrar nas perguntas já que foram enviadas pelas pessoas que estão acompanhando a gente, deixa eu perguntar assim para a senhora. Então, o paciente chegou,
A gente fez o atendimento, fez o acesso venoso no paciente, fez o cálculo que a senhora ensinou a gente. O paciente ele tá com a pressão arterial normal, assim, dentro de uma normalidade. O Dr. Roberto fez um atendimento primário no serviço de emergência com um tamponamento nasal para sangramentos de grande volume. Manteve esse paciente em jejum para poder levar até o centro cirúrgico. Levou o paciente no centro cirúrgico e daí foi feita a cirurgia e ele tem essas medicações que às vezes ele vem tomando. O que a gente falaria assim, agora você já resolveu, tá bom? Uhum. E o paciente vira pra gente e fala assim, pode sangrar de novo? Que a gente sempre escuta essa pergunta, né? Considerando que os níveis pressóricos, como a senhora falou, que existe uma questão não tão clara sobre provocar sangramento ou não, apesar de a gente ter essa alteração na artéria mesmo, que isso pode favorecer um sangramento mais volumoso, de mais difícil controle, de maneira natural, assim. A gente encaminha esse paciente para o cardiologista de volta. A senhora acha que precisa encaminhar de volta? Pode falar para o paciente, não, está tudo certo, pode voltar para casa. O que a gente faria assim? Qual que seria a orientação da senhora? Eu acho importante o retorno e o segmento com o cardiologista, até para a gente entender se os valores pressóricos desse paciente estão controlados em domicílio. Porque a gente não sabe se foi só naquele evento, na admissão do hospital, que a pressão estava alta, ou se ele realmente está ficando mais hipertenso de maneira descontrolada em casa. Se o senhor me permite citar um trabalho, foi conduzido até aqui em Curitiba pelo Dr. José Faria, Dr. José Quinofos, nossos colegas, e eles avaliaram os pacientes admitidos no hospital por sangramento nasal, e eles dividiram esses pacientes em 3 grupos de acordo com a gravidade da hipertensão na admissão do hospital. E eles viram que não houve diferença entre as pressões e o sangramento em si. Então, a gravidade da hipertensão não esteve relacionada ao sangramento. E eles seguiram esses pacientes depois no ambulatório. E eles viram que os valores do paciente na consulta e no segmento ambulatorial era muito semelhante à pressão do dia da admissão com sangramento nasal. Então, assim, é importante fazer o segmento com o cardiologista na sequência, que muito provavelmente esse paciente está com a pressão descontrolada em casa. E com relação ao uso dos outros medicamentos, depois de 24 horas do médico ter feito o controle e a hemostasia adequada, retornar o uso das medicações de uso contínuo, isso incluindo anticoagulantes. Então, depois de ter controlado o sangramento, ter achado o foco e o paciente estar estável, 24 horas depois eu posso reintroduzir as medicações dele. A gente tem uma pergunta que fala assim, o que se faz quando tem um sangramento nasal? Eu imagino que seja, por exemplo, em casa. Então, assim, tem alguns estudos, Dr. Roberto, o senhor me corrija se eu estiver errado, que fala que a gente pode, às vezes, usar algum medicamento no nariz para sangramento de menor volume. O senhor acha que isso realmente é válido? Se a gente levar em conta que a maioria dos sangramentos são sangramentos autocontroláveis, são sangramentos pequenos, a gente pode tomar medidas, claro, esses sangramentos são por alguns minutos, ou ele acaba se controlando, mas existem algumas medicações, né, que a gente pode até prescrever. É sempre importante a hidratação do nariz, né? Então a gente pode usar um soro fisiológico para realizar essa hidratação, e existem algumas medicações vasoconstritoras, que a gente chama, que elas ajudam sim no controlamento para melhorar esses sangramentos. E o senhor poderia falar, por exemplo, eu estou em casa ouvindo isso, às vezes eu tenho um sangramento pequeno de repetição em casa. Eu posso usar alguma gotinha assim para na hora do sangramento para ajudar, assim? Qual que seria a droga, assim, o fármaco em si que deveria usar? Pode sim, tem uma medicação que a gente usa, que é a oximetazolina, por exemplo, pode pingar algumas gotas no nariz, né, para fazer a compressão do nariz, para fazer esse controle. E o que eu sempre oriento os pacientes é quando ter o sangramento, o paciente não virar a cabeça para trás, porque quando você vira a cabeça para trás, o sangramento fica caindo lá na garganta, acaba engolindo, você pode irritar o estômago, causar um pouquinho de náusea, e não é essa posição que vai controlar. O mais importante é virar a cabeça para frente, fazer a compressão nasal, que até para ele ter esse controle. Assim, eu sou um paciente
cardíaco em casa, qual doenças cardiológicas, normalmente elas podem estar relacionadas com o sangramento nasal? Assim, a gente já viu que hipertensão é uma coisa que realmente deixa a gente um pouco em dúvida. Mas doenças assim, quando o paciente tem colesterol mais aumentado, assim, o paciente que já sofreu um infarto, o paciente que tem história de, por exemplo, um acidente vascular cerebral, existe algum critério, no meu caso, assim, de ficar mais preocupado caso eu tenha essas doenças com sangramento nasal? Como fator causal, como doenças predisponentes para o sangramento, não, a gente não tem essa relação. Mas se o paciente tem essas doenças, ele normalmente usa antiagregante ou anticoagulante, que aí sim podem predispor ao sangramento e auxiliar a manter o sangramento por mais tempo, né, por eles agirem na parte da coagulação. E se houver um sangramento muito importante nessa população, eles podem sim ter algumas complicações. E aí, por exemplo, o paciente pode até ter dor no peito, pode ter episódios de angina se o sangramento for muito importante, e em alguns raros casos pode ter um tipo de infarto também associado a uma hemorragia maciça. Então, Roberto, hoje em dia a gente tem uma forma de tratamento nasal que a gente, o otorrino evoluiu muito com isso, que é a lavagem nasal. Então, assim, tem rinite, lava nariz, tem sinusite, lava nariz, tudo agora é lava nariz. E a gente percebe que as lavagens nasais, elas em grandes volumes, não de spray nasal, mas as lavagens nasais de grande volume, com aquele lota, ou com seringa mesmo, ou com bisnaga que você acaba apertando para fazer lavagem nasal. Isso pode causar sangramento nasal, pode levar doença no nariz, assim, é seguro fazer isso? A lavagem nasal é muito importante, né? Então a gente sabe, cada dia que passa, a importância da lavagem nasal. Essa realização da lavagem também ela pode ser importante quando a gente quer levar alguns fármacos para a fossa nasal, né, para fazer algum tipo de tratamento. Mas falando especificamente da lavagem nasal com o soro fisiológico, a lavagem, o mais importante é fazer uma lavagem em grande volume, não é pressão. Isso que a gente sempre orienta os pacientes. Não é para estilar, por exemplo, com a seringa, com força, que não pode machucar o nariz, a própria ponta da seringa pode machucar, entrar no nariz e causar o sangramento, né? Então não é isso que a gente quer. Então o importante é ter uma quantidade de volume grande, por exemplo, a seringa, usar uma seringa de 20 ml, que a gente consegue instituir essa lavagem de grande volume, ou esses dispositivos de lavagem, né? O lota, ou as bisnagas que fazem a lavagem com volume maior, a gente consegue realizar esse procedimento. A gente recebeu uma outra pergunta, assim, perguntar assim, quais são os tipos de sangramento nasal, né? Acho que, basicamente, como a doutora Sara e o senhor Roberto falaram muito bem, a questão do volume mesmo do sangramento realmente é que leva a maior preocupação, né? É lógico que criança normalmente sangra muito o nariz, porque a criança coloca muito o dedo no nariz, junta muita casca no nariz, tem esse trauma digital, e isso acaba levando a sangramento nasal, né? Eu acho que esses sangramentos são sangramentos mais, digamos assim, mais benignos, que eu acho que as mães não precisariam, assim, ficar tão preocupadas, a não ser que isso seja de um grande volume. Sim. É lógico, como o senhor falou muito bem, que às vezes fazer uma cauterização, assim, isso é importante. Então, assim, para a gente estar assistindo, quando que a gente poderia se preocupar nesses sangramentos que são de rotina? Em vir procurar um médico otorrinolaringologista? Então, o sangramento, como a gente conversou ali no começo, a maioria dos sangramentos são sangramentos de pouca quantidade, pouco volume. É claro que para o paciente, ou às vezes uma criança pequena ali, para os pais, qualquer sangramento para o paciente pode ser um sangramento de grande quantidade, porque não é um sintoma comum, assim, né, que a gente está acostumado, um sinal clínico. E então, para o paciente, geralmente ele fala para nós que é um sangramento de grande quantidade. Mas a maioria das vezes é um sangramento de pequena quantidade, que vai durar menos do que 5 minutos, autolimitado. Isso, são sangramentos mais anteriores que acabam resolvendo em casa. Mas só no trajeto de chegar no hospital, o sangramento já resolveu.
diferente daqueles sangramentos de muita quantidade, né, onde sai sangue para frente do nariz, sai sangue lá para o fundo da garganta, que pode levar ao comprometimento hemodinâmico, né. Então, é sempre importante procurar um atendimento médico para fazer uma anamnese, fazer uma avaliação correta, para fazer um tratamento correto e até tranquilizar o paciente e os pais sobre o sangramento. E lembrando que existem outras doenças, né, como a gente já de gancho nessa pergunta, existem tumores que causam sangramento nasais de grande volume, né, e isso realmente, acho que independente acho que não deve caber responsabilidade dos pais em relação a julgar se sangramento é importante ou não é importante. E nem dos filhos em relação aos pais e aos avós, em relação a esse está sangrando porque está com a pressão alta. Então, acho que esses conceitos, acho que a gente tem que trazer sempre para o médico, né? Entender que sangramento nasal, ele realmente pode ser um sinal precoce de doenças muito, muito importantes, né? Ah, mas a hipertensão arterial pode não ter relação com o sangramento nasal. Então, a senhora está hipertensa, mas fique tranquila que está tudo bem. Não é essa a mensagem, né? A mensagem, assim, tem sangramento nasal, tem pressão alta, né? Hoje a gente tem serviços de cardiologia sensacionais na cidade, né? O serviço da doutora Sara é um dos serviços mais respeitados que a gente tem na cidade. Então, assim, do Hospital Marcelino, junto com o Hospital Universitário Cajuru, pela Universidade Católica do Paraná, então são serviços de grande respaldo, né? Mesmo no Hospital Ipo, com o Dr. Roberto na coordenação. Então, esse tipo de situações eu acho que tem que realmente trazer para a clínica médica da gente avaliar. A senhora não acha, doutora? Concordo plenamente. Não cabe ao paciente, a gente não pode transferir a responsabilidade disso para o paciente. Isso é a nossa responsabilidade, o nosso conduzir o paciente da maneira correta, tratar ele de maneira individualizada na emergência e garantir que ele vai fazer um segmento ambulatorial na sequência para garantir que isso não volte. Então, assim, eu acho que uma das últimas perguntas que a gente tem aqui, que é uma pergunta de quem joga bola, Roberto. Deixa eu perguntar para o senhor. Então, eu estou lá jogando bola e levo uma cotovelada no nariz, quebro o nariz começa a sangrar o nariz. A gente sabe que o brasileiro adora futebol, esporte muito de contato, acontece muito aqui no hospital, como o senhor sabe. Assim, qual a orientação que eu daria para o paciente? Joga água quente, joga gelo, não faz nada, aperta o nariz, quebra o nariz de volta? O que eu faço? Se eu estou jogando bola e quebro o nariz, ele começa a sangrar o nariz. Então, o trauma nasal é realmente muito frequente, né? Principalmente em partida de futebol, criança pequena. Então, quando acontece o trauma, lembrar que o nariz ele é muito vascularizado, né? Então a região do septo nasal, principalmente a parte anterior do nariz ali, tem muitos vasos, e quando acontece esse trauma nasal, esses vasos acabam se rompendo, a própria mucosa ali do nariz acaba se rompendo e pode fazer o sangramento. Geralmente esse sangramento é autolimitado, né? Então no momento, quais são as medidas que a gente pode fazer? Então é importante manter a calma, né? Para ter esse controle, abaixar a cabeça para frente, como eu falei, não colocar a cabeça para trás, senão você acaba engolindo bastante sangue, isso acaba prejudicando. Pode colocar uma compressa de gelo no nariz, isso ajuda também. Fazer uma vasoconstrição ali dos vasos para que não aumente esse sangramento. E uma compressão leve, claro que na hora do trauma o nariz pode estar doendo, né? Então fazer uma compressão leve, pode fazer com a mão mesmo no nariz, para que esse controle seja feito na hora, e sempre procurar o atendimento médico, né? Isso que a doutora Sara falou, não é transferir a responsabilidade para o paciente, é nossa responsabilidade tratar, fazer o diagnóstico certo e orientar o paciente do tratamento. Perfeito. Doutora Sara, chegou uma outra pergunta, assim, o paciente cardíaco que ele fez uma cirurgia de veia do coração, a gente chama às vezes que é ponte safena, né? Por exemplo. E toma muitos remédios e tem sangramento nasal. Olha que pergunta difícil. Deve interromper o medicamento, né? O uso de medicamento. Então, olha a situação que eu coloco a senhora. O paciente fez uma cirurgia cardíaca, então ele está tomando medicações. Eu acho que deve ter dentro dessas medicações, eu não sei se ela pode explicar, talvez esses antiagregantes ou anticoagulantes.
e o paciente começa com sangramento nasal de repetição. E daí? Eu simplesmente posso parar a medicação e está tudo certo? É só isso que eu preciso fazer? Então, obrigada pela pergunta. Com certeza, esse cenário é do nosso dia a dia e a resposta é não deve interromper a medicação. Pensando que o paciente já fez revascularização miocárdica, ou seja, já colocou ponte de safena, eu entendo que esse paciente está em prevenção secundária de eventos cardiovasculares, ou seja, eu não quero que esse paciente tenha um novo infarto, uma nova obstrução nas artérias do coração. Os antiagregantes plaquetários nesse cenário, eles previnem novos eventos, então eles são extremamente necessários. E aqui vem uma segunda colocação, depende da magnitude do sangramento. Então, mais uma vez, se esse paciente chega no hospital com sangramento maciço, importante, com a pressão baixa, com os batimentos cardíacos muito elevados, apresentando sinal de choque, ok, eu posso suspender essa medicação de maneira transitória, porque o paciente está sob risco de vida. Como esse cenário é muito raro, ele é muito difícil de acontecer, o sangramento nasal recorrente mais autolimitado, ou seja, sangra um pouquinho em casa, mas eu consigo estancar e resolve. Ou fui uma vez na emergência, rapidamente o sangramento foi resolvido. Nesses casos, não, a gente não suspende. Normalmente, os pacientes que fazem cirurgia de revascularização estão usando o AS. Então, a gente orienta que não suspenda, que consulte um otorrino, que avalie se tem alguma coisa local que pode ser cauterizada, ou enfim, que necessite de uma intervenção, e que eu consiga resolver o sangramento. Mas, de maneira geral, a resposta é não suspenda sem o teu médico te avaliar primeiro. Ótimo. Bem, eu acho que a gente já passou um pouco do tempo, aí eu agradeço demais novamente a participação de todos. Doutora Sara, nossa, a gente está extremamente emocionado assim, e orgulhoso da senhora estar aqui, representando a Universidade Católica do Paraná, o Hospital Universitário Cajuru, o Hospital Marcelino Champagnat, que são instituições assim, extremamente nobres na cidade. Então, o papel de vocês é extremamente importante para a saúde cardíaca de todos nós, porque a longevidade da gente vai passando e com certeza todos nós vamos acabar precisando de um serviço de referência, do qual a senhora faz parte. Então, eu gostaria de agradecer demais, assim, que a senhora é extremamente ocupada, mas assim, para a gente foi muito legal ter a senhora aqui. Então, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez em nome do nosso serviço. Agradeço o hospital, agradeço ao Dr. Roberto, Dr. Marco pela receptividade. Foi excelente. Estou aberta às novas discussões. Obrigada. Com certeza a gente vai falar muito com a senhora. Dr. Roberto, novamente parabéns pela sua dedicação com o Hospital IPO. Realmente o senhor está tocando também, um dos coordenadores da residência de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Cajuru, um trabalho brilhante, e o senhor realmente é um médico de ouro aqui para a instituição. Então, muitíssimo obrigado pela participação do senhor, por ter fornecido esse tempo para poder estar aqui com todos nós. Eu que agradeço, né? Então, obrigado, Dr. Marco. Um agradecimento especial à doutora Sara aí pela presença. Pela aula, né? Pela aula, né? Foi uma aula que a gente aprendeu muito também com essa discussão. Agradecer ao Hospital IPO, a toda a equipe que trabalha para acontecer essas lives. E agradecer principalmente aos nossos pacientes, né? Aos todos os espectadores dessa live que se dedicaram um pouquinho aqui para assistir, para a gente poder esclarecer essas dúvidas e explicar um pouquinho mais sobre o sangramento. Muito obrigado. Então, a live completa ela fica disponível no canal do YouTube, do IPO Conecta. Se ficou alguma dúvida, por favor, vocês podem passar nos posts, a gente vai respondendo assim conforme os posts forem aparecendo, tá bom? A gente tem essas outras mídias do hospital, tanto do Instagram quanto do Facebook, onde vocês também podem tirar as dúvidas, todas relacionadas, não só ao sangramento nasal, mas todas as doenças relacionadas à otorrinolaringologia. Então, eu gostaria demais de agradecer a todo o serviço de comunicação do Hospital IPO, que deu essa possibilidade de todos nós estarmos aqui. Então, sigam a gente nas redes sociais, @IPO_hospital, é extremamente importante para todos nós, porque esse método de comunicação, através da comunicação virtual via web, é importante que a gente possa ir tirando dúvida de vocês.
Então, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Novamente agradecendo as instituições que forneceram 2 médicos fantásticos, que poderam esclarecer muita dúvida e a gente aprendeu demais. Então, um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana e muitíssimo obrigado ao Hospital IPO. E a próxima live é imperdível, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, sobre rinoplastia. 10 coisas que você precisa saber antes de fazer uma rinoplastia. Uma live super legal com a doutora Daniela Branca e o doutor Enio, que eles vão fazer uma live explicando tudo que você quer saber sobre rinoplastia. Então, isso é uma publicidade do Hospital IPO. O atendimento presencial do Hospital IPO está totalmente seguro, no sistema de triagem e recepção dos pacientes. Então, caso você tenha dúvida, você pode tirar tanto através da consulta que a gente pode fazer via web, quanto da consulta presencial. E o hospital segue todos os critérios de segurança, assim como o Hospital Universitário Cajuru, assim como o Hospital Marcelino, e o atendimento tanto da cardiologia no Hospital Marcelino no Cajuru, como no Hospital IPO, sempre 24 horas, 7 dias na semana, estamos sempre trabalhando por todos vocês. E lembrando que o Hospital IPO ainda tem várias unidades por toda a cidade, onde leva toda essa preparação do corpo clínico sempre mais próximo de vocês. E nas teleconsultas, use o IPO Conecta, que é onde a gente pode esclarecer todas as dúvidas que vocês podem ter. E uma coisa que é fantástica do Hospital IPO vem desenvolvendo é um novo serviço de oftalmologia, realmente incrível, com profissionais fantásticos. O IPO não é mais só otorrinolaringologia, o IPO também é oftalmologia. E nós temos um novo pronto atendimento, que é lá na Unidade Barroso, que é fantástica a Unidade Barroso, onde vocês também podem contar com todo o serviço dos médicos do Hospital IPO. Então, muitíssimo obrigado, um ótimo dia para todos.